Morra sem nada e aproveite ao máximo a sua vida e o seu dinheiro. Bom, muito se fala hoje em dia em viver de dividendos, viver de renda, mas esse autor aqui parte do princípio de que pode ser uma bobagem a gente querer usar só os dividendos e não usar também o patrimônio para melhorar a nossa qualidade de vida. Ele dá um exemplo de que se você vai viver até 70 anos e aos 40 anos você já adquire ali o valor que dá para viver confortavelmente o resto da sua vida, significa que tudo que você trabalhar a partir daqui será um desperdício de tempo, de energia vital, porque você poderia estar fazendo outra coisa da sua vida ao invés de estar correndo atrás de mais dinheiro, porque afinal você já tem o dinheiro necessário para viver o resto da sua vida. Faz sentido para vocês? É claro que não sabemos exatamente quando vamos morrer, né? Se vai ser aos 50, 60, 70, 80, mas ele dá algumas dicas para que a gente possa programar tudo isso e conseguir morrer sem nada, ou seja, conseguir gastar tudo em vida para aproveitar o máximo do nosso dinheiro. O autor compartilha algumas lições interessantes e de antemão eu vou falar que eu não achei algumas lições tão absurdas assim não, tá? Muitas fazem sentido e eu trouxe algumas delas aqui para vocês. A primeira lição desse livro aqui é sobre filhos. Todos nós queremos deixar uma herança para os nossos filhos, né, para que eles fiquem bem quando a gente se for. Porém, o autor sugere que a gente dê parte dessa herança ainda em vida para os nossos filhos. O porquê ele explica. Ele conta que conversou com um casal de idosos já e durante toda a vida esse casal juntou dinheiro com o intuito de deixar para a filha deles, para deixar ela bem quando eles se fossem. Só que o que aconteceu? A filha saiu de casa, foi viver a vida dela, casou e a própria filha comentou que passou muitas dificuldades, chegou até a dormir na casa de alguns amigos, passou dificuldades financeiras, ela juntamente com o marido. Isso os pais juntando a tal herança que daria para a filha quando eles morressem. Só que o que acontece também? A filha enriqueceu, né? Ela fez faculdade lá, empreendeu, enriqueceu, ganhou o dinheiro dela. Depois que a filha já estava milionária, os pais morreram e deixaram uma herança milionária para ela. E aí esse dinheiro chegou nas mãos dela no momento que ela não precisava. Poderia ter chegado antes, que com certeza teria ajudado muito mais ela do que no momento que chegou. E aqui, segundo o livro, fica a primeira lição, né, para você ajudar os seus filhos ou alguém da sua família ainda em vida. Você não precisa morrer para começar a ajudar seus filhos. A segunda lição do livro é: não administre o seu dinheiro como se fosse viver para sempre. Tem muita gente aí com 60 anos que eu conheço que economiza até num cafezinho, não sai um final de semana para jantar fora juntando dinheiro. Ou seja, pensam que vão viver para sempre, né? Que vão precisar guardar dinheiro ali para quando chegar a 200 anos, 300 anos. E outra coisa, pessoal, que o autor fala, né? Que coisas que a gente pode fazer aos 30, faremos com mais dificuldade aos 60. A gente tem uma idade para cada atividade, devemos aproveitar ao máximo o nosso dinheiro para garantir que essas coisas sejam feitas e aproveitadas no tempo certo. Porque à medida que o tempo passa, a gente vai tendo mais dinheiro, mas vai tendo menos tempo e menos saúde. Veja essa parte do livro, né, que eu coloquei aqui para vocês, ó. Ajustando o equilíbrio entre saúde, dinheiro e tempo livre. O autor dá esse exemplo desse primeiro triângulo, onde você tem de 20 a 30 anos, tem pouco dinheiro, tem mais tempo e mais saúde. No segundo exemplo, você já tem ali dinheiro, tempo e saúde, tudo na mesma proporção, ali entre os 31 e 60 anos. Aqui nesse terceiro exemplo, né, após os 61, você já vai ter muito dinheiro, muito tempo livre, mas você vai ter pouca saúde. Fazer um mochilão é muito mais interessante aos 25 do que aos 35, aos 45. Viajar para turistar, andar bastante, se aventurar, mudar de país, mudar de cidade, é muito mais fácil fazer isso aos 30 anos do que depois dos 40 ou 50. Concorda com ele? As pessoas trabalham a vida toda com a ideia de que quando se aposentarem lá aos 65, 70 anos, vão começar a curtir a vida. Só que, pessoal, segundo ele também, e a gente sabe que ali quando a gente tá próximo dos 70 anos, a maior parte da nossa vida já passou. Isso não quer dizer que você não vai viver mais 20 anos, 30 anos, mas aquela parte da gente aproveitar bastante, viajar bastante, se aventurar, já passou. Aos 70 anos, você precisará descansar, ter conforto, ter dinheiro para bancar seus medicamentos, ter uma funcionária aí para cuidar da casa, para cuidar de você. Por isso que aqui no canal eu incentivo bastante vocês a construírem um patrimônio para se aposentar o quanto antes. Porque se aposentando ali o quanto antes, você consegue aproveitar mais a sua vida, né? Porque você vai ter mais tempo livre e consegue gastar o seu dinheiro de uma forma que vai te deixar mais confortável, mais feliz. A terceira lição aqui desse livro é que ele fala de dividendos da lembrança. Tenham dividendos da lembrança. O que quer dizer isso?
isso? Quer dizer o seguinte, pessoal, está mais relacionado a viagens, a experiências. Um exemplo, se uma pessoa fez uma viagem lá aos 20 anos e ela vai morrer só aos 70 anos, significa que todo ano ela vai lembrar dessa viagem lá que fez aos 20 anos. Então, olha o tanto de tempo que essa pessoa vai ficar com esse dividendo da lembrança. Pode prestar atenção que pessoas mais velhas, geralmente elas contam a mesma coisa sempre, né? Quando a gente chega perto, começa a conversar, isso é o dividendo da lembrança. Se você fizer uma viagem aos 69, você não vai aproveitar tanto essa viagem assim, e se você morrer aos 70, você só vai ter passado um ano lembrando dessa viagem, dessa aventura. No livro ele explica assim, ó, o exemplo de uma curva de realizações para um período de 7 anos com os dividendos da lembrança. Nesse 7º ano, ele já empilha aqui o dividendo da lembrança que aconteceu no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5. Me digam aí vocês concordam com esse lance aí de dividendo da lembrança? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é algo que eu concordo. Outra lição é quanto de dinheiro é necessário, segundo ele, para a gente viver confortavelmente o resto da nossa vida. Ele fala que a gente precisa saber o seguinte para fazer esse cálculo. A gente precisa saber o custo de vida anual e os anos restantes da nossa vida. E como é que danado a gente vai saber quantos anos a gente ainda vai viver? Existe no Google calculadoras de expectativas de vida. Basta você entrar no Google aí e pesquisar calculadora de expectativa de vida. Você vai encontrar um site onde você vai responder várias informações sobre sua saúde, o que você costuma comer, se você se alimenta bem, se você faz exercício físico. De acordo com as suas respostas, a calculadora vai te falar a sua expectativa de vida. Eu já fiz a minha deu 87. Agora a gente vai preencher aqui, ó, custo de vida anual. Eu coloquei aqui um exemplo de 60 mil, que dividindo 60 mil por 12 meses dá 5 mil por mês. E vou preencher aqui, ó, anos restantes. Me restam, segundo essa calculadora aqui, 55 anos. Deu que eu vou viver até 87, menos 32 anos que eu tenho hoje, dá aqui 55 anos restantes. Segundo o autor, quanto eu preciso de dinheiro para viver o resto da vida? Basta eu fazer o seguinte, 60 mil vezes 55 anos, que vai dar 3 milhões e 300 mil. Só que já adianto que ele mesmo fala que vai dar um número muito grande e que com toda certeza você precisa de muito menos para viver. Eu tenho aqui uma planilha que eu vou fazer um exemplo semelhante ao que o autor nos orientou. Então nessa planilha eu vou colocar aqui 500 mil, o saque anual de 60 mil reais, afinal eu quero 5 mil todos os meses durante esses 55 anos. Já preenchi aqui, né, minha idade restante, os anos que eu vou viver, segundo a calculadora de expectativa de vida. A taxa anual, vou colocar 10%. Hoje em dia, a gente já consegue investimentos aqui de 12%, só que vou colocar uma taxa conservadora de 10%. Note que na minha planilha aqui, deu que no ano 19 o meu dinheiro vai acabar, se eu continuar fazendo esses saques aqui de 60 mil reais por ano. Ó, eu tinha 500 mil, aí peguei 60 mil, já fiquei aqui com 440 mil. Aí ele foi acabando. Foi rendendo os 10% ao ano, só que mesmo assim eu tô tirando mais dinheiro e esse patrimônio aqui de 500 mil não se sustenta por esse tanto de ano aqui. Aí eu buscando equilibrar o exemplo com o exemplo do livro, cheguei aqui a 650 mil e aí sim, ó, se eu começar retirando aqui 60 mil e continuar retirando esses 60 mil, o meu dinheiro ele vai ser infinito, porque mesmo eu tirando 60 mil todo ano, o meu dinheiro tá rendendo isso aqui, ó, 10% ao ano. E eu tô tirando menos de 10% para viver. Agora, se eu colocar o que o cálculo inicial sugeriu, que foi 3 milhões e 300 mil, é dinheiro que não acaba mais. Nem que a gente vivesse 30 vidas, a gente precisaria gastar esse dinheiro aqui, porque rendendo a 10% ao ano, ele iria crescer a passos muito largos. Dessa forma aqui, que eu fiz 650 mil, tirando 60 mil por ano, eu tô usando tanto parte dos dividendos, como parte do patrimônio também. O que, como eu falei, dá quase 10% de retirada todos os anos, né? 10% ao ano. E o engraçado é que a maioria dos especialistas que a gente conhece, tanto aqui quanto na gringa também, eles sugerem que a gente deve tirar 4% de todo o rendimento gerado pelo nosso patrimônio. Então, se eu pegar aqui esses 650 mil, multiplicar aqui por 4%, igual, vai dar 26 mil. Então, 26 mil é o dinheiro que os especialistas indicam que a gente pode tirar, e não 60 mil. Se eu dividir esses 26 mil aqui por 12, né, 12 meses, significa que a gente vai poder tirar 2.166 todos os meses, diferente do que a gente tá tirando aqui, 5 mil. Então, o autor, ele defende, e
isso aqui, que a gente pode tirar uma taxa mais alta e que a gente pode inclusive começar a usar um pouco do patrimônio também, não só aqueles rendimentos. E assim, pessoal, eu tenho esse canal de finanças aqui, de investimento, eu entendo a preocupação dos especialistas em fazer com que o meu dinheiro, com que o seu dinheiro nunca acabe. Isso no início, quando você está começando a construir um patrimônio, é super recomendado. Não dá para você ficar tirando os rendimentos e utilizando quando você está na fase de crescer um patrimônio. Mas quando você já está aposentado, né, você já construiu o seu patrimônio, a história é outra. Então eu concordo sim em partes com o autor. Só que tem outro porém, né? Eu vi que eu poderei viver até os 87 anos, mas e se eu viver 90, 95, 100 anos? No momento que eu vou mais precisar, o meu dinheiro vai acabar e aí, como é que eu fico? Por isso que nessa parte de gastar tudo e morrer exatamente sem nada, eu não concordo. Então, eu concordo com a primeira lição, né, a parte dos filhos, eu concordo com essa parte de dividendos da lembrança, eu concordo que a gente não deve viver como se fosse viver para sempre e concordo com gastar parte do patrimônio lá na frente. Quando você se aposenta, você deve sim utilizar para garantir que você tenha uma qualidade de vida melhor, principalmente se você é daquele tipo de pessoa que não quer deixar tudo para os filhos. Essa parte é engraçada, né? Porque imagina, depois que eu juntei 1 milhão, eu fiquei pensando, imagina conseguir aí no decorrer de toda a vida 5 milhões e você não usar esses milhões para viajar de primeira classe, para fazer algumas coisas caras e confortáveis só para poder deixar uma herança para os filhos. Por isso que usar parte do patrimônio fará sim parte dos meus planos futuros. Aqui é importante eu te dizer que esse livro, Morra Sem Nada, ele não defende que aquela pessoa, por exemplo, que está endividada, que não tem nada, que está zerado, ele não defende que essa pessoa continue sem nada e morra sem nada. Ele defende que pessoas que já têm um patrimônio comecem a gastar mais esse patrimônio em prol de si mesmos para tentar aproveitar o máximo do dinheiro, tá? Que fique bem claro, porque às vezes tem pessoas que não gostam de juntar dinheiro, de construir um patrimônio, não tem essa mentalidade de enriquecer e construir um patrimônio, vai pensar, olha aí, eles defendendo para morrer sem nada, então vou continuar assim. Esse livro aqui não é para você que pensa assim, beleza? Antes de ir embora, eu aproveito para lembrar que amanhã, na segunda-feira, dia 27 de janeiro, eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento completo de finanças e investimento e você vai conseguir lá aprender sobre ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, vai aprender a construir um patrimônio para você aproveitar melhor sua vida e seu dinheiro. Vou deixar o link da lista de espera aqui na descrição. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo aqui, as inscrições já estejam abertas e você poderá garantir sua vaga. Se ainda não estiver aberta, basta clicar e se inscrever na lista de espera, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.